Anuário Espírita, 1992. Camille Flammarion. Nascimento 21/2 de 1842. Montigny, Leroy, França. Desencarnação 4/6 de 1925. Rouvissin, França. Como astrônomo, Flammarion adquiriu celebridade mundial por sua pena e sua palavra soube tornar acessível a todos o conhecimento do cosmos, tal como era conhecido então. Suas principais obras foram traduzidas em todas as línguas, mas se essa foi a mais importante faceta em sua longa existência, não foi a única, pois ele estudou o domínio do psiquismo, complemento necessário para seu espírito, ao domínio dos astros. Seu contato com o espiritismo se deu aos 19 anos, quando Flammarion se encontrava numa livraria e ali encontra o Livro dos Espíritos de Kardec. Folheia, compra-o e lê com avidez, pois que o problema da morte sempre o atormentava. Entra em relações com Kardec e assiste às sessões da Sociedade Espírita de Paris, da qual Kardec era o presidente. Aí faz conhecimentos com espíritas ilustres. Durante muitos anos, conta, segui com grande interesse todas as experiências, mas sem chegar a resolver o problema, embora ele nos levasse a admitir a existência de forças desconhecidas, de faculdades da alma ainda inexplicáveis. Em 1862, aos 20 anos, Flammarion publica sua primeira obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, cujo tema é a vida universal no cosmos. Torna-se uma notoriedade. Mas o diretor do observatório, desconfiado, o demite aos 25 anos, em 1867. Seu segundo livro é editado, Deus na Natureza, profundamente espiritualista. Flammarion vai de encontro ao ateísmo e ao materialismo, difundidos naquela época pelos sábios alemães Büchner, Karl Vogt, Moloch Schulte, e na França por Auguste Comte. Depois outros livros são publicados, entre eles Urânio, 1889, romance focalizando o mundo espiritual, mas em sua vida alguns interregnos em relação ao espiritismo, quando então ele se dedica com afinco à astronomia. Em 1882, Flammarion fundou a revista Astronomia. Em 1883, instalou o Observatório de Juvisy. E em 1887, fundou a Sociedade Astronômica da França, cujo 70º aniversário, ocorrido em 1962, foi pomposamente comemorado na Sorbonne. Em 1897, Flammarion volta ao estudo dos fenômenos psíquicos, já com a idade de 55 anos e uma larga experiência. Seu interesse para com o espiritismo é compartilhado pelos seus admiradores, que lhe enviam centenas de cartas narrando ocorrências psíquicas. Com essas informações, ele publica mais um livro, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Flammarion sua última obra, editada em 1923, As Casas Assombradas, também seguiu o mesmo método, reunindo documentos, compará-los e tirar as conclusões. A preocupação com a morte acompanhou Camille Flammarion em toda a sua existência. Já aos 7 anos, ao ver passar um cortejo fúnebre, ele ouviu de um amigo esta exclamação: "Deixar de viver?" Pergunta. "Não é possível." Flammarion escreveu mais tarde: "A convicção de que a morte, aniquilamento total, não existe, continua a dominar meu espírito. Não é possível que sejamos destruídos." Anuário Espírita de 1992. Dr. Antônio Pinheiro Guedes. Nascimento 14/7/1842, Cuiabá. Desencarnação 27/8/1908, Rio de Janeiro. Seu nome veste de luz o centro espírita que lhe tem o nome e é sediado na rua Nerval de Gouveia, em Quintino, Rio de Janeiro, e dirigido evangelicamente pela estimada família Melo. No Reformador de janeiro de 1959, lemos sua biografia completa da lavra de nosso irmão Zeus Vantuil, a quem pedimos venha para aqui sintetizá-la. Bem cedo revelou-se um espírito inteligente, perquiridor e ativo. Em sua terra natal fez os primeiros estudos, após o que embarcou para a corte, a fim de seguir a carreira médica, doutorando-se em dezembro de 1870, aos 28 anos de idade.
Participou de várias comissões médicas do governo e a elas sempre emprestando o brilho de sua capacidade profissional. Foi, em verdade, Dr. Antônio Pinheiro Guedes um dos fortes esteios do espiritismo no Brasil, sempre tomando parte ativa na propaganda da doutrina, por meio de conferências e trabalhos outros de cunho científico e doutrinário. Foi um orador fluente, culto, e sua presença era constantemente solicitada por diversas associações espiritistas. Nas homenagens ao espírito invulgar de Allan Kardec, fora ele sempre o orador escolhido, visto que possui uma cultura sólida e conhecimentos fortes e seguros da doutrina espírita no seu tríplice aspecto. Jamais deixou de defender o espiritismo quando o mesmo era atacado e perseguido, mostrando aí a sua lealdade para com a doutrina e seu espírito destemido. Vemos ombro a ombro com outros intrépidos companheiros, quando cerceado em sua liberdade, chegando mesmo para isso em comissão aí até a presença do imperador. Com o pseudônimo de Guipian, revidou a pastoral do bispo do Rio de Janeiro, publicado em 15 de julho de 1882, o que condenava o espiritismo como pernicioso. Os artigos de Pinheiro Guedes, intitulado Ao Episcopado Brasileiro, foram transcritos nos primeiros números do Reformador, órgão fundado em janeiro do ano seguinte. O Código Penal da Novel República Brasileira apareceu em outubro de 1890, trazendo no seu artigo 157 algo condenando o espiritismo, registrando os espíritos como embusteiros e feiticeiros. Antônio Pinheiro Guedes, com Bezerra de Menezes, Dias da Cruz e outros, fez parte da comissão que dirigiu uma representação à Assembleia para que a mesma reconhecesse a inconstitucionalidade do Código Penal. Naquele artigo, não obtendo, no entanto, a atenção devida, publicou Antônio Guedes um interessante livro, Ciência Espírita, em 1900, dedicado aos queridos pais. Ramiro Gama, Os Mortos Estão de Pé, Editora Eco, Rio de Janeiro, 1970. Anuário Espírita, 1992. Irmãos que regressaram ao plano espiritual. Ofélia Leão Bravo desencarnou em 24 de janeiro de 1990 na cidade de Elizabeth, New Jersey, nos Estados Unidos da América. Ofélia Leão Bravo era extraordinária propagandista do espiritismo, desde que tomou conhecimento da doutrina em 1930, participando desde então do movimento espírita de Havana, Cuba. Nasceu na cidade de Encrucijada, Las Vilas, em Cuba, no dia 24 de julho de 1906. Casou-se com Dom Juan Clemente Quintana, farmacêutico, que foram pais de 4 filhos. Com a desencarnação do primeiro marido, contraiu novo matrimônio com Lucas Pino Pino e tiveram uma filha. Em 1930, tornou-se membro da Sociedade de Espíritas Irmão Cristóbal. E em 1932 foi eleita para a diretoria da Sociedade Los Humanos Querem Paz. Neste mesmo ano é eleita para a diretoria da Sociedade Espírita Luz que Alumbra, desenvolvendo então sua mediunidade em diversas facetas. Participou do boletim Luz que Alumbra, órgão da sociedade, redigindo artigos de muita importância para a divulgação do espiritismo e realizando conferências em diversas cidades de Cuba. Ofélia Leão Bravo. Em 1935 é fundada a Liga Nacional das Mulheres Espiritistas em Havana e ela é eleita secretária da sociedade. Foi secretária da Federação Nacional Espiritista de Cuba, onde deu o melhor de seus esforços em favor da divulgação do espiritismo, implantando inclusive em todas as sociedades o estudo regular das obras de Allan Kardec. Ofélia Leão Bravo foi eleito também presidente da Federação Espírita da primeira província de Havana e diretora de seu órgão doutrinário. Em 1951 passou a dirigir a revista Espírita Urânia, órgão de grande tiragem em Cuba e de projeção internacional. Foi ela responsável pela União das Mulheres Espiritistas, fundada em 1942, convocando na oportunidade todas as senhoras simpatizantes do espiritismo, realizando em Cuba movimentos extraordinários em favor da doutrina. Participou ativamente daquela união de 1942 a 1959. Em 1950 convoca os espíritas cubanos e fundou a Associação de Médiuns Espiritistas, da qual foi eleito presidente. A associação visava disciplinar a mediunidade, incentivando o estudo e prática de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Em virtude do desconhecimento e prática desenfreada da mediunidade, ensejando o sincretismo religioso, foi membro da comissão organizadora do 3º Congresso Espírita Pan-Americano, ocorrido em Havana, em outubro de 1957.
Neste mesmo ano, participava da Comissão Pró-Centenário de O Livro dos Espíritos, uma festa memorável de 18 a 21 de abril, culminando com a inauguração de um busto de bronze de Allan Kardec no Parque de Cáliz, Lugareno e Luances, em Havana, no dia 21 de 4 de 1957. Em 1970, emigra com toda a família para os Estados Unidos da América, onde fixa residência na cidade de Elizabeth, em New Jersey, continuando ali o seu labor do ideal espírita. Em 1980, participa ativamente da Conferência Regional Espírita, realizada em Miami Beach, na Flórida. No período de 14 a 18 de maio de 1980, sempre na linha de frente da doutrina, assistiu ao Congresso Espírita Pan-Americano, no período de 14 a 18 de outubro de 1987, também em Miami. Ofélia Leão Bravo contatou com espíritas de várias nações, uma troca de experiência e fraternidade. Jornalista, escritor, conferencista e sobretudo espírita, deixou um rastro luminoso de sua passagem em terras da América. Anuário Espírita de 1992. Freitas Nobre. No traço da personalidade de José Freitas Nobre, destacamos a perseverança, a persistência e o bom combate, mas também a serenidade, a humildade, a coragem e a honestidade, pois demonstrou o estudo ao escolher uma das mais difíceis atividades humanas, a política. Foi no desempenho de sua longa e expressiva carreira política que demonstrou de forma eloquente a sua bravura e honestidade, a elevação de seus princípios. Também teve como paradigma o mestre Jesus, Allan Kardec Bezerra de Menezes, inspirando-se igualmente no exemplo de Caiba Schutter. Estes dois últimos, além de espíritas de lideranças brasileiras, tiveram participação política destacada em suas cidades, como também de cidadãos exemplares. Por todos os seus valores, Freitas Nobres pode ser considerado um dos mais destacados líderes espíritas brasileiros. Demonstrou aquele que, segundo Allan Kardec, é a verdadeira coragem, a coragem moral. Outra característica de Freitas Nobres foi a sua inteligência, a somatória experiencial de outras vidas, pois aos 16 anos de idade vinha tentar a vida em São Paulo, trazendo embaixo do braço o seu primeiro livro, a Epopeia Acreana. De origem humilde, nascido em Fortaleza, Ceará, a 24 de 3 de 1921, atingiu cargos proeminentes como o de vice-prefeito de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Seu doutoramento em Direito e Economia da Informação na famosa Sorbonne de Paris, França, como ainda o de professor titular de Direito de Informação da Escola de Comunicação e Arte da USP. E tudo conseguiu graças à sua capacidade de persistência, por métodos absolutamente pessoais. Sendo jornalista desde jovem devido à sua militância sindical, foi 3 vezes presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e 2 vezes presidiu a Federação Nacional dos Jornalistas, fazendo parte ainda do Diretório Latino-Americano de Periodistas. Trabalhou nos diários associados, Última Hora, Folha de Amanhã e O Cruzeiro. Quando desencarnou, estava se preparando para assumir suas colunas no Jornal da Tarde e Diário do Grande ABC, na cidade de São Paulo e São Bernardo do Campo. A militância sindical e sua natural capacidade de liderança o levaram à política. Seu primeiro mandato de vereador foi conquistado pelo PSB em 1956, elegendo-se para o cargo mais uma vez. Foi vice-prefeito de São Paulo durante o segundo mandato do prefeito Prestes Maia, a seguir pelo MDB e PMDB. Exerceu 4 mandatos na Câmara Federal. Freitas Nobres era advogado, formado pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, da USP, especialista em direito do autor e lei de imprensa, sendo um dos parlamentares mais importantes na luta pela conquista da democracia no país. Defendia com garra e dignidade e a independência do Congresso Nacional e adotava a conduta de fiscalizador do Poder Executivo, o que lhe permitiu ser o líder da oposição por 5 vezes. O desempenho parlamentar do companheiro Freitas Nobre foi um dos mais brilhantes por longo tempo e num dos períodos mais difíceis para a democracia e a liberdade dos brasileiros, tendo honrado dignamente a sua condição de espírita militante, de político e de cidadão. Como escritor, a clareza de linguagem e a elegância de estilo fizeram de seus livros apresentação e prefácio de diversas obras espíritas, trabalho de alto valor literário, sobretudo em aspectos especializados em suas áreas, o mesmo acontecendo com os livros de conteúdo não espírita, pela casa Editora Clarim, de Matão. Temos a obra O Crime, a Psicografia e os Transplantes, pela Edicel
A Perseguição Policial contra Eurípides Barçanufo e a série Obras Bezerra de Menezes, Estudos Filosóficos, de 10 volumes, mas que infelizmente parou no terceiro. Outro trabalho de inestimável valor de Freitas Nobres é Perfis Parlamentares, editado pela Câmara dos Deputados em 1986, em Brasília. Histórico de Bezerra de Menezes como deputado pela província do Rio de Janeiro, quando se destacou como político e homem público. Entre as obras não espíritas podemos citar Anchieta, Comentários à Lei de Imprensa, Visão Atual da Rússia, a Epopeia Acreana. A atividade espírita de Freitas Nobres foi também muito ampla. Apesar do tempo que dedicou à política, destacou-se como orador, escritor e colaborador das entidades junto ao órgão público, mas certamente o seu trabalho como jornalista foi o que mais sobressaiu, tendo em vista a fundação da Folha Espírita há mais de 15 anos, juntamente com a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, Jamil Salomão, Paulo Rossi Severino. Este foi o primeiro jornal distribuído em bancas, levando a informação espírita ao grande público das principais capitais brasileiras. Freitas Nobres foi vítima de enfermidade persinaz e após uma operação, seu restabelecimento vinha sendo feito lentamente, tendo assumido ultimamente alguns compromissos públicos, como palestras espíritas e outros, e atendendo às tarefas de sua campanha de candidato a uma vaga na Câmara Federal. Surpreendentemente, no dia 18 de novembro de 1990, seu estado de saúde agravou-se, sendo levado para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E apesar de todos os esforços médicos, seu corpo físico não resistiu e ele veio a desencarnar dia 19, às 11h30 da manhã. A partir das 19 horas desse mesmo dia, seu corpo foi levado no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, onde permaneceu até as 9 horas do dia 20. Após o que seu corpo foi sepultado no cemitério Araçá, em São Paulo, compareceram ao velório e acompanharam o féretro muitos companheiros espíritas, amigos, colegas e políticos de diversos partidos, demonstrando respeito à sua figura de parlamentar inteligente e impoluto havia granjeado. Finalmente dissemos aqui o que muitos companheiros já disseram: confrade e amigo Freitas Nobre, receba todo o nosso carinho e as melhores vibrações fraternais, extensivos aos familiares e confrades que continuaram no desempenho do trabalho que com eles você iniciou. Anuário Espírita, 1992. Joaquim Veloso de Matos desencarnou em Monte Claro no dia 27 de novembro de 1990. O senhor Joaquim Veloso de Matos nasceu em 14 de junho de 1898, na cidade de Barreiras, norte da Bahia. Foi um homem que sempre enfrentou as maiores dificuldades sem se abater. Sonhava estudar sem ter podido realizar seu intento. Nunca frequentou uma escola, aprendeu a ler e escrever praticamente sozinho. Passou sua infância e parte da juventude em sua terra natal. Depois migrou-se para Minas Gerais, onde viveu o resto de sua existência. Teve sempre como característica a honestidade e a fé em Deus. Viveu muitos anos no norte de Minas, onde se consociou com a jovem Olímpia, esposa valorosa, que lado a lado com o marido cumpriu uma profícua existência. Desse matrimônio reencarnaram 13 filhos. Na década de 40, um de suas filhas é vítima de obsessão. Católico na época, procura o padre sem nada conseguir. De positivo. O mesmo acontecendo com a medicina. Nessa época muda-se para o município de Araguari, Minas Gerais, já admitido no serviço público na função de fiscal estadual, função que exerceu por 40 anos. No bendito solo triangulino, buscando solução para o problema da obsessão da filha, toma conhecimento do espiritismo. Em contato com a obra de Allan Kardec, descobre as novas verdades e já naquela época recebe orientações puramente kardecistas, abraçando o espiritismo de corpo e alma. Em 1948 é transferido para Monte Carmelo, onde encontra espíritas autênticos e dá continuidade à sua tarefa. Cria, com a colaboração do senhor Joaquim Telemaco e Dr. Fábio Teixeira, juiz de direito da comarca na época, hoje desembargador na capital mineira, o Lar da Criança, onde foram criadas e orientadas várias meninas.
Joaquim Veloso de Matos e sua esposa Olímpia de Mata Veloso, da Mata Veloso, desencarnado em 1 de 1974. Do livro Joaquim Veloso de Matos, Uma Vida de Exemplo, Ayrton de Matos. Frequentou e dirigiu por muitos anos o Centro Espírita Humildade, Amor e Luz. Conquanto não tenha passado pelos bancos escolares com as constantes leituras de obras espíritas, conseguiu amalhar sabedoria e desenvolveu sua veia poética, escrevendo muitas poesias, todas com um belo fundo moral, algumas publicadas. Pelo que representou aqui e pelo que representa no além, agradecemos a Deus por nos ter dado um pai tão bom, tão honesto, tão exemplar. Anuário Espírita, 1992. Antônio Senna. No dia em que completava 80 anos de idade, desencarnou em Petrópolis o inolvidável confrade Antônio Senna. Era natural de Petrópolis, nascido a 19 de janeiro de 1911 e filho de Arthur José Senna e Dona Luísa Coutinho Senna. Casado em segundas núpcias com Dona Nelly Cardinote Gomes da Silva Senna. Não deixou descendentes, mas do seu primeiro casamento com Dona Cecília Hansen Senna, teve 3 filhos e um bisneto. Foi ele o idealizador da sede própria do Centro Espírita João Batista, fundado em 1º de fevereiro de 1925, também em Petrópolis, no qual ingressou em 1934. Ali construiu também o albergue noturno e o lar de Eugênia para idosos. Amigo do poeta e declamador José Brasil, organizou diversos eventos, como o concurso do saudoso companheiro, inclusive um grupo teatral, em coral e diversos cursos para declamadores, atores, cantores, deixando um saldo magnífico em favor da instituição do movimento espírita. Numa entrevista para o Museu Espírita em 1970, Antônio Senna declarou que era médium e possuía várias faculdades, como vidência, intuição, audiência, psicofonia, entre outras, que em todo o seu trabalho era muito ajudado pela espiritualidade, que a mediunidade era uma das grandes bênçãos que Jesus lhe concedera. Nasceu em uma família católica, seu pai adoeceu gravemente, recorrendo a todos os recursos médicos sem qualquer resultado. Foi aconselhado então a procurar o Centro Espírita João Batista, o que fez com muita relutância, mas como se tratava de seu pai, conseguiu o conselho. Ficou encantado no primeiro contato. Isso aconteceu em 1933. Além da cura do pai, em poucos dias, tudo que observava naquela casa era o oposto ao que lhe diziam. Passou a frequentar com assiduidade o centro, conhecendo novos companheiros. Em 1934, foi eleito tesoureiro e um ano depois lhe confiaram o cargo de presidente. O centro vivia em grandes dificuldades, em casa de aluguel, quando decidiu construir a sede própria. Levamos vários anos para concretizar a ideia, porém não esmoreci, dizia ele. Em 1952, adquiriu o terreno e logo começaram a campanha da sede, em trabalho de mutirão. Um ano depois, o centro se instalava em sua sede, que aos poucos foi terminada. Antônio Senna teve uma vida toda voltada para o bem, consciente da excelência do espiritismo, dedicou todas as suas horas a serviço do Cristo. Anuário Espírita, 1992. Dora Conte Rodrigues. Desencarnou no dia 2 de 2 de 1990, às 14 horas, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, capital. Dora Conte Rodrigues, diretora da área do ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tendo sido sepultada no dia 3 às 10 horas no cemitério da Quarta Parada. Nascida em 28 de fevereiro de 1927 em São Paulo, capital, Dora era casada com Narciso Rodrigues e deixa 2 filhos e netos. Foi uma trabalhadora incansável da doutrina espírita, tendo ocupado inúmeros cargos na Federação Espírita de São Paulo, onde era conselheira.
Fez todos os seus cursos e desenvolveu atividades no campo da exposição. Tinha mediunidade e incorporação, vidência e inspiração. Deixa extensa folha de serviço na área da assistência espiritual, onde desenvolveu inúmeras atividades, tendo sido secretário, assistente de direção e diretoria do departamento espiritual. Foi eleita para ocupar a direção da área do ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo no final de 1989, tendo trabalhado até o último minuto do limite de suas forças. Jamais esmoreceu, jamais fraquejou, jamais reclamou de coisa alguma. Quem a viu desenvolvendo suas atividades nesses últimos momentos, nem de leve suspeitou que o câncer minava pouco a pouco as suas forças. O Semeador, São Paulo, 12 de 1990. Manuel Martim Romero. Em consequência de prolongada moléstia que o afastara das atividades do lar, Emmanuel, por cerca de 2 anos, desencarnou no dia 8 de dezembro de 1900. O irmão Manuel Martim Romero, no Hospital São Paulo, capital paulista. Seu Romero, como carinhosamente era chamado, tem uma longa lista de serviços prestados no terreno da assistência social, bem como na doutrina espírita, que abraçou com entusiasmo e dedicação. Foi um pioneiro no espiritismo no ABC paulista. Militou como diretor do Abrigo dos Velhos de Santo André, instituição assistencial Nosso Lar, fundador do Lar da Criança Emmanuel, São Bernardo do Campo, Hospital Bezerra de Menezes, também São Bernardo do Campo, Centro Espírita Emmanuel, São Bernardo do Campo, obras essas que se encontram em plena atividade. No dia 28 de abril de 1966, o senhor Romero, como presidente da União Municipal Espírita São Bernardo do Campo, acompanhado de outros confrades, compareceu ao gabinete do então prefeito municipal Geraldo Farias Rodrigues, quando este assinou o decreto número 4.804, que denominava a rua Camille Flammarion uma das vias públicas do município. Na foto, Manuel Romero recebe simbolicamente das mãos do prefeito a placa denominativa da rua, Rua Camille Flammarion. Romero era casado com a senhora Maria Garcia Martins, tendo 4 filhos do consórcio: Paulo de Tasso Martins, Cristina Martins Posetti, André Luiz Martins e Hermes Martins, todos casados. Treze netos, que constituía grande alegria do nosso companheiro. Nasceu em Espanha, Granada, aos 28 de janeiro de 1912, tendo aportado no Brasil em 1924, indo residir em São José do Rio Preto por largos anos, e onde firmou sua fé no espiritismo em épocas difíceis da divulgação doutrinária, em vista do arraigado preconceito religioso, das perseguições que sofriam os adeptos da terceira revelação. Um traço de caráter marcante foi a sua fidelidade à doutrina. Médio esclarecido, incontestáveis vezes solicitado ao socorro de obsidiados, sofredores desesperados, atendia a todos solicitamente, a qualquer hora, sem perguntas ou hesitações. Trabalhador incansável. Víamos aos domingos ou feriados trabalhando na concretagem da obra do lar, do Abrigo de Velhos de Santo André ou do Hospital Bezerra de Menezes. Foi um companheiro admirável e realizador. Do artigo Morre Pioneiro Espírita do ABC, Correio Fraterno do ABC, São Bernardo do Campo, São Paulo, 1 de 1991. Anuário Espírita de 1992. Professora Maria Aparecida Rabelo Novelino. Em data de 29 de dezembro de 1900, ocorreu em nossa cidade de Franca o desenlace da expressiva educadora professora Maria Aparecida Rebelo Novelino, esposo do Dr. Tomás Novelino. A quem se deve a fundação Educandário Pestalozzi, verdadeira missionária do ensino do amparo ao menor, nascida em Cravinho, São Paulo, a 8 de 5 de 1914. Ela se distinguiu pela sua bravura de enfrentar sempre com galhardia todos os empeços surgidos contra sua instituição, e esteve sempre como estímulo e incentivo a seu companheiro de luta terrena, além dos seus 5 filhos,
Eneide, Alcione, Kleber, Climene e os adotivos, Gesiel e Helenice. Ela distribuiu carinho maternal em centenas de crianças amparadas pelas 3 creches fundadas e mantidas pela Fundação Pestalozzi. Em seu passamento compareceram representações de cidades de nossa região, como Ribeirão Preto, Batatais, Pedregulho, São Joaquim da Barra, Sacramento, Uberaba, Cássia, Cristais, Paulista e São Sebastião do Paraíso. A saída de seu féretro do educandário Pestalozzi falaram sobre a vida missionária desse vulto inovidável: José Papa de Ribeirão Preto, Dr. Saulo Wilson de Sacramento, Aguinaldo Morato de Franca, e dando seu testemunho de espiritista valoroso, fez ouvir numa oração comovidíssima seu esposo, Dr. Tomás Novelino, aos seus familiares, nossa solidariedade cristã, em que se ajunta igualmente nossas preces. A Nova Era, Franca, São Paulo, 15 de 1 de 1991. Aparecida Novelino. Há uma nítida alegria no ar, uma espécie de recepção, de homenagem quando um visitante chega após longa jornada e ali despide de quaisquer parâmetros ou posses. Ele se apresenta com um conjunto de suas realizações, e são tantos os amigos e beneficiados que a generalidade dos abraços não para e todos estão felizes. Este o grande crédito da professora Aparecida Rebelo Novelino, educadora cronista, escrevendo numerosos artigos para este jornal, evangelizadora, diretora de escola e mãe de uma grande geração de filhos seus, adotivos e incontáveis filhos espirituais. O início foi difícil, desde os tempos do Gustavo Marcondes, em Campinas, até o seu encontro com aquele que seria o seu esposo, Tomás Novelino. Reencontro para a soberana obra da Fundação Educandária Pestalozzi, tendo como marco específico a Escola Pestalozzi, a Rua Monsenhor Rosa, bem próxima do Banespa, serve e agregada ao que seria hoje a Magazine Luiza. Ali anexo à residência do casal funcionou os primórdios de uma escola que daria uma contribuição sui generis ao ensino particular e público em Franca e região. As bases do educandário Pestalozzi nasceram fortes. Após os percalços do ensino religioso na época, o encontro com Franciscano de Xavier, se iniciaram um trabalho que após 25 anos ganhou a autossuficiência, e daí se iniciaria um trabalho ímpar dentro dos quadros do ensino paulista, culminando agora com a instalação do Observatório Eurípides Barçanufo. Vencida a morte na vitória. Vencida foi a morte na vitória, e após as agruras de doença pertinaz, ela deixou este corpo, onde residiu e cumpriu relevante serviço, deixando para todos nós um rastro de luz. Vicente, a Nova Era, 30 de 4 de 1991. Anuário Espírita de 1992. Coronel Edinardo Rodrigues Wade. Nasceu no dia 9 de janeiro de 1911, em Fortaleza, Ceará. Filho do Álvaro Nunes Wade e Dona Maria José Rodrigues Wade. Cursou o Colégio Militar de Fortaleza. Em 1962, já na reserva com patente e com a patente de coronel, funda, juntamente com sua esposa, Dona Maria Assunção Costa Wade, em Barragem de Furnas, em Minas Gerais, o Centro Espírita Servos de Jesus, sediado em um barracão de candangos. No Piauí, no acampamento da hidrelétrica de Boa Esperança, fundou o Centro Espírita Luz nas Trevas, em 15 de junho de 1964. Fundaria ainda o Centro Espírita Seara do Divino Mestre, em Mangabeira, distrito de Aquiraz, Ceará, e o Centro Espírita Amor ao Próximo, em Messejana, Fortaleza, Ceará. Já residindo em Fortaleza, encontra tempo de dedicar-se ao que mais ama, divulgar a doutrina espírita. Com sua pena vibrante, objetiva e fecunda, divulga sucessivamente e sem interrupção a mensagem espírita nos principais jornais de Fortaleza.
Publica o seu primeiro artigo em 17 de dezembro de 1965 no jornal Correio do Ceará, seguindo-se uma longa série de crônicas doutrinárias. Em 1967 a 1971, em O Unitário mantém a coluna Pelos Caminhos do Espiritismo. A partir de 1968, em O Estado, assinava nova coluna sob a bandeira da esperança. De 1969 a 1971, e também é responsável pela coluna semanal Uma Luz nas Trevas, e em A Gazeta de Notícias, em 1972, dá início à publicação de Ao Encontro de Jesus, na Tribuna do Ceará. A 29 de abril de 1972, dá início à Grande Esperança, do jornal O Povo. Em dezembro de 1982, transfere-se para o Diário do Nordeste. Assinaria periodicamente, em Manhã de Sol e mensalmente, em A Ferragista, a coluna Grão de Mostarda. Em 1985, a gráfica e editora lá, ABC do Interior, seleciona várias de suas crônicas, publicando-as no livro A Próxima Parada. O estimado confrade com dificuldades respiratórias começou a passar mal no dia 27/3, quarta-feira à noite. Seu estado de saúde foi se agravando, vindo a falecer na Policlínica de Fortaleza, dia 29/3 de 91, às 18 horas, acometido de pneumonia. Até breve, servo de Jesus, sob a bandeira da esperança, foste uma luz nas trevas, a guiar-nos pelos caminhos do Espiritismo, trabalhando na seara do Divino Mestre. Jamais perdeste a grande esperança dos que marcham ao encontro de Jesus. Até a próxima parada, irmão Wayne. Francisco Jadas da Silva, Fortaleza Espírita, Fortaleza, Ceará. Anuário Espírita de 1992. Victor Ribas Carneiro. Victor Ribas Carneiro, desencarnado em Curitiba, 18 de abril de 1991, nasceu em Guararema, município de Castro, estado do Paraná. No dia 14 de maio de 1915, filho de João Brasiliano Carneiro e Dona Maria de Jesus Ribas Carneiro. Em 1931, foi nomeado professor provisório da escola isolada de sua terra natal. Cargo esse que exerceu por mais de 10 anos consecutivos. Em fevereiro de 1935, consociou-se com Dona Maria Martins Carneiro, de saudosa memória, havendo 2 filhos do casal, Zélia e Celso Carlos. Em Ponta Grossa, Paraná, fundou o jornal espírita Voz da Espiritualidade, que circulou por cerca de 5 anos. Em 1950, em decorrência da função que exercia, foi transferido para Curitiba, capital do estado, matriculando-se no curso técnico de contabilidade, curso que concluiu em 1953. De 1954 a 1957, exerceu a função de redator do matutino O Dia, deixando neste ano o jornal para matricular-se na Faculdade de Direito de Curitiba, onde concluiu o curso em 1962. 2 anos após, isto é, em 1964, foi nomeado Procurador-Geral do Estado. Em 1966, aposentou-se por haver completado o tempo de serviço regulamentar, ou seja, 35 anos prestados ao Estado. Victor Ribas Carneiro exerceu a direção do jornal Mundo Espírita por mais de 12 anos consecutivos, deixando a direção desse periódico na gestão do confrade Honório Melo, de saudosa memória. Publicou 3 livros através da Federação Espírita do Paraná: ABC do Espiritismo, O Espiritismo em Páginas Simples e Mensagens Versificadas, edição já esgotada. Os 2 primeiros estão circulando na 3ª e 2ª edições, respectivamente. Em Mensagens Versificadas, o autor relata como se deu sua transição do catolicismo para o protestantismo e depois para o espiritismo. Victor Ribas Carneiro colaborou em diversos jornais do país. Publicou também alguns opúsculos espíritas, como O Espiritismo ao Seu Alcance, O Espiritismo e Mediunismo, além de outros. Em segundas núpcias, consociou-se com a professora Gilda Fouchim Carneiro. Deste casamento não houve filhos. Quanto à música, compôs 3 hinos espíritas: Louvor a Kardec, A Reencarnação e Canção de Natal, letras e partituras, 2 valsas e um fox com as respectivas letras. Os títulos: Cidade Sorrindo, Meu Amor e Rosas ao Vento. Mundo Espírita, Curitiba, Paraná, 5 de 1991. Walter Rodrigues Venâncio.
Walter Rodrigues Venâncio, nascido em 8/8/1929, na cidade de São Paulo, faleceu em 23/5/91, tendo passado 23 dias na UTI, no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Seu corpo foi velado e enterrado no cemitério Chora Menino, onde estiveram presentes, além de parentes e muitos amigos, os caravaneiros de Jesus Gonçalves. Venâncio era filho de Albino Augusto Venâncio e Beatriz de Oliveira Venâncio, casado com Ângela Rodrigues Venâncio, a qual tivera 2 filhos. Atuou como policial civil do estado de São Paulo, na função de carcereiro, primeiramente no presídio da Avenida Tiradentes, em seguida na penitenciária do estado e, por fim, no presídio do Hipódromo. Insistiu às visitações espíritas na penitenciária estadual, tanto masculina quanto feminina, levando consolo àqueles corações amargurados, inclusive visitando os pacientes terminais de AIDS que lá se encontram. Aposentando-se em 1981, não deixou de realizar tais trabalhos. Foi presidente da União Distrital Espírita da 9ª Zona da Capital, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, desempenhando dessa forma um papel ativo na organização do Movimento Espírita de São Paulo. No ano de 1977, mais precisamente no dia 9 de janeiro, iniciaram-se as visitações aos rancenianos de Pirapitingui, em Itu, com incentivo do senhor Walter, que após ter visitado a colônia com um grupo de confrades, fundou a Caravana da Fraternidade do SEDA, Centro Espírita Dr. Alfredo, idealizada e coordenada por ele, em 9/1/79. A caravana passou a se chamar Sociedade Espírita Caravana da Fraternidade. Caravana da Fraternidade Jesus Gonçalves, de São Paulo. Graças a ele, o trabalho cresceu e outras colônias começaram a ser visitadas, tanto em São Paulo quanto em outros estados. E com a caravana ia o ideal de liberdade para que as mentes arraigadas ao estigma milenar da ex-lepra, hoje rancenias, se desvinculassem desse preconceito, passassem a aceitar os doentes de rancenias na sociedade. As palestras e os enfoques médicos, espíritos e sociais da doença sempre são valiosíssimos, mas o exemplo de carinho e ternura que a alma mimosa dos caravaneiros, onde o sentimento de fraternidade se instalou, toca as criaturas mais profundamente. E isso o senhor Venâncio, como sempre foi chamado pelos companheiros, conseguiu exemplificar. Incontáveis são suas participações nos jornais espíritas e não espíritas em todo o Brasil. Ao Venâncio, nossas vibrações carinhosas para que persevere expandindo o trabalho que engrandece e dignifica. Alexandre Magno Leitão, A Aliança, São Paulo, 5/6/1991. No Ar Espírita, 1992. Melânia de Azevedo Leite Hortêncio. Deixa o plano físico aos 78 anos a nossa querida Melânia. Amiga, irmã, professora, poeta, musicista, evangelizadora sempre presente, esposa dedicada de Alcides Hortêncio, com ele e sempre ao seu lado trabalhou dedicadamente pela doutrina e pelo movimento da unificação, participando por 4 décadas ativamente de todos os eventos que a USE promovia. Mogi Mirim teve essa joia rara como evangelizador infantil e mesmo agora impossibilitado de ministrar suas aulas, pois não gozava de boa saúde, continuando dando o seu apoio às evangelizadoras e recebendo das crianças da Mocidade Espírita de Mogi Mirim e do Centro Espírita Apóstolo Paulo o carinho e o amor por ela conquistados. Tia Melânia teve o corpo que lhe serviu nesta encarnação, velado no salão nobre da sede da Mocidade Espírita de Mogi Mirim, sociedade fundada também por ela. Nesse local, sob o clima de paz, parentes, amigos, confrades lhe prestaram homenagens através da prece, do recolhimento, da certeza de que ela estava amparada pelo espírito tio Alcides, pois por este Brasil afora correm muitas músicas e muitas letras ricas em conteúdo evangélico de autoria de tia Melânia. Em nossos ouvidos ainda ecoa a sua voz e as vozes de seu órfão, cantando composições suas e de outros, especialmente o Brasil Juventude, do querido Agnello Morato. O desencarne ocorreu em Mogi Mirim, no dia 28 de maio de 1991. Melânia, símbolo de amor e de dedicação voltados à família,
aos amigos, ao magistério público, à doutrina, ao movimento espírita e a todos que dela se acercaram. Alavanca, Campinas, 7 de 1991. Anuário Espírita de 1992. José Soares Cardoso. Desencarnou dia 16 de 6 de 1991 em Ribeirão Preto, e lá teve seu corpo sepultado o poeta, orador e escritor espírita José Soares Cardoso, muito conhecido e apreciado no movimento espírita nacional. Suas composições ficaram registradas nos livros Acordes Espíritas, Onde Está Deus, Sonhos e Vivências, e também nos discos Acordes Espirituais, Cantos de Esperança e Cantos de Fraternidade, onde sua voz e sua arte declamatória realçam a beleza e mensagem dos seus versos inspirados. Foi membro de várias entidades culturais, entre elas a União Brasileira de Escritores, na seção de São Paulo, capital. Durante a enfermidade que lhe roubou as cordas vocais e o levaria à desencarnação, demonstrou o estoicismo de sua fé espírita e escreveu ainda um último livro, Deus Conosco, na qual, em prosa e verso, deixou depoimentos preciosos de passagens alegres e tristes, curiosas e edificantes de sua vida. Contava 64 anos de idade, nascido em Cedro de São João, Sergipe, a 5 de 2 de 1927, deixou filhos e netos de seu primeiro casamento e viúva e segundo esposo de Carmen Corrêa Ferre. Alavanca, Campinas, São Paulo, 8 de 1991. Gilca Fernandes. O movimento espírita sente a ausência física desta nossa companheira que prestou inestimáveis serviços, especialmente no terreno da comunicação, na divulgação da USERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Ali realizou diversos encontros e incentivou as casas espíritas a divulgar seus eventos. Gilca Fernandes desencarnou aos 59 anos de idade, no dia 10 de junho de 1991, com uma insidiosa enfermidade que a prostou ao leito por vários meses, além de um problema nos olhos que lhe tirou quase toda a sua visão, mas soube suportar com resignação cristã. O enterro de seu corpo ocorreu no cemitério de Cacuia, na Ilha do Governador. No dia imediato, às 9 horas da manhã, com grande acompanhamento e representações de inúmeras casas espíritas. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1º de março de 1932, era filho de Fábio Siqueira Vasco e Dona Maria e Dona Dária Solano Vasco, era professora de artes industrial, casada com o seu Evandro Fernandes e deixa como descendentes 2 filhas. Deixou 3 livros inéditos: A Grande Herança, romance, oásis, poesias e crônicas e cartas. Colaborou com vários jornais e ultimamente escreveu para a Ilha é Notícia, jornal da comunidade da Ilha do Governador, onde residia. Tornou-se espírita em 1948 e pertenceu ao quadro associativo de inúmeras instituições, prestando a melhor colaboração. Pertenceu ao movimento espírita do ramal de Santa Cruz em grandes atividades. Trabalhou por muitos anos no grupo espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador. Foi sócia fundadora da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, da qual foi secretária. Sócia da ICB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Sócia da USRJ, conselheira da Fundação Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, onde colaborou em diversos programas. Prestou ainda valiosa colaboração à imprensa espírita, com o Espírita Fluminense, Rio de Janeiro Espíritas, Reformador e tantos outros. Participou ativamente de congressos, semanas espíritas, simpósios, cursos, etc. Jornalista, conferencista, radialista, poetisa, declamadora e compositora. Deixou inúmeras músicas, letras e melodias gravadas em fita cassete. Possa a querida irmã prosseguir seu processo evolutivo na vida maior, sob o amparo de Jesus e seus mensageiros. Humberto Alexandrino de Aquino. Regressou ao mundo espiritual no dia 24 de junho de 1991, em Niterói, aos 90 anos de idade. Humberto Alexandrino de Aquino. O enterro do seu corpo ocorreu no dia seguinte, às 10 horas da manhã, no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju.
com grande acompanhamento. Nasceu em Natal, a 10 de março de 1901, filho de Manuel Alexandrino de Aquino e Dona Prudência Duarte de Aquino. Era aposentado do Ministério do Exército, como oficial de administração. Levado pela curiosidade, ainda moço, frequentou a Liga Espírita do Brasil em 1927, ouvindo os grandes pioneiros da época. Nessa época nasceu a Revista Espírita do Brasil, órgão doutrinário da instituição, juntamente com o comandante João Torres, Francisco Clos Werneck, Deolindo Amorim e outros. Espontaneamente passou a colaborar na feitura da revista, daí a publicar artigos com um passo. E o seu interesse foi tanto que, estudando as obras da codificação e outros livros, se sentiu apto para assumir a tribuna, sendo requisitado para palestras em todo o Rio de Janeiro, em virtude do conceito doutrinário esposado e postura de bom expositor. Exerceu alguns cargos de diretoria da Liga e foi convidado a secretariar a revista. Quando Henrique Andrade fundou o jornal Mundo Espírita, ele foi convidado a secretariar o jornal. Participou de alguns congressos, inclusive do primeiro Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1939. Do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas, em 1948, do segundo Congresso Espírita Pan-Americano, em 1949, juntamente com Deolindo Amorim, participou da fundação do Centro Espírita 18 de Abril e do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Com Geraldo do Aquino já vinha colaborando em programas radiofônicos, e quando Geraldo convocou os companheiros para a Fundação Cristã Espiritual Espírita, Paulo de Tarso incluiu o seu nome como um dos conselheiros. A fundação, como se sabe, é mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Assinou a ata de fundação da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Anuário Espírita de 1992.